49. A lua estava alta no céu. Não havia uma única nuvem. A luz branca da lua quase cheia cobria com um filme fino o restante do céu, obscurecendo as estrelas. Shogo, que liderava o grupo, parou. Shuya, sem deixar de apoiar Noriko com o ombro, parou também. Você está bem? Shuya perguntou a Noriko. Estou, ela afirmou. Mas Shuya não tinha dúvidas de que ela ainda estava enfraquecida. Ele olhou o relógio. Passava das 11 da noite agora, mas eles já haviam deixado o G9, que se tornou um quadrante proibido. Eles deviam encontrar outro lugar para se acomodar. A princípio, eles se movimentavam pelo caminho por onde haviam vindo, ao longo do sopé da montanha norte. As árvores se espalhavam esparsamente pela área. Um pouco mais à frente, eles estariam perto do local onde Kaori Minami foi morta. Imediatamente à esquerda deles, Shuya viu uma extensão plana e estreita que se estendia desde a área residencial na costa leste da ilha. O platô salpicado de casas em meio às plantações se tornava então bastante estreito à medida que se avançava para o oeste, formando uma espécie de leque. De acordo com o mapa, a estrada que atravessava a ilha passava por esse pivô e prosseguia em direção à costa oeste. Shogo se virou para perguntar: o que fazemos agora? O cobertor de Noriko estava amarrado à parte de cima do kit de sobrevivência sobre o ombro dele. Não poderíamos parar numa casa como fizemos antes? Uma casa. Shogo olhou para longe de Shuya e contraiu os olhos. Não é realmente uma boa ideia. Conforme o número de quadrantes diminui, a quantidade de casas também se reduz. Quando alguém precisar de algo, vai querer entrar numa delas, seja para comer ou por outro motivo. Ei, se vocês estiverem preocupados comigo, eu estou bem agora. Mesmo estando do lado de fora, Noriko disse. Um sorriso passou de leve pelo rosto de Shogo e ele contemplou em silêncio o terreno plano. Talvez estivesse considerando as marcas de Hiroki em seu mapa ao olhar à vista. Com os corpos que viu, Hiroki forneceu explicações detalhadas de como os colegas morreram. O corpo de Kazushi Niida estava próximo de onde Takako Chigusa morreu. Além dos olhos arrancados, sua garganta foi esfaqueada por algum objeto. Na área residencial agora proibida foi a vez de Megumi Eto. Sua garganta foi cortada por uma lâmina. Shuya sentiu um aperto no peito por essa morte desde que Noriko lhe contou como Megumi era apaixonada por ele. Um pouco mais ao leste, Yoshi Kuramoto e Yoshimi Yahagi foram assassinados onde a área residencial da costa leste da ilha encontra a montanha sul. E hoje foi esfaqueado na cabeça e Yoshimi levou um tiro. Na extremidade sul da ilha, Izumi Kanai, Hiroshi Kuronaga, Ryuhei Sasagawa e Mitsuru no Mai parecem ter sido encontrados mortos juntos. Mitsuru no Mai levou 4 ou 5 tiros, enquanto a garganta dos outros 3 foi dilacerada por uma lâmina. 3 membros do grupo de Kiriyama morreram juntos, sendo a única exceção Shotsu Kyoko, que foi pego num quadrante proibido. Shogo, Shuya disse, e Shogo olhou para trás. Você acha que Mitsuko Soma matou Yukiko e Yumiko? Mesmo agora, ao perguntar isso, Shuya achava tudo aquilo irreal. Ele acreditava firmemente, chegando a ser um tipo de convicção que uma garota não pudesse fazer coisas tão horríveis. Mas como foi o confiável Hiroki quem lhes informara, ele sabia que era verdade. Não, Shogo balançou a cabeça. Não creio. Depois que Yukiko e Yumiko morreram, vítimas daquela metralhadora, você lembra de termos ouvido o som de 2 tiros de pistola? Foram tiros de misericórdia, mas segundo Hiroki, Takako estava viva depois de ser atingida quando ele a encontrou, o que significa que a sua assassina não era tão meticulosa. Naturalmente, ela poderia ter deixado Takako viva por saber que logo morreria de qualquer forma. No entanto, considerando o horário e o local, não creio que Mitsuko Soma estivesse de posse da metralhadora. Shuya se lembrou do som de tiros de metralhadora que ouviu antes das 9 da manhã. O assassino sem dúvida ainda vagava pela ilha, e os disparos distantes que eles ouviram pouco depois seriam de Mitsuko Soma? No final das contas, Shogo forçou um sorriso e balançou a cabeça. Cruzaremos com ele ou ela, então saberemos com certeza. Shuya se lembrou de algo mais que o incomodava. Quando Hiroki nos mostrou seu detector, lembrei que Sakamoto deve saber que estamos juntos a nossas posições. E nossas posições? Enquanto inspecionava o terreno plano, Shogo respondeu. Isso mesmo.
Os ombros de Shuya se moveram ligeiramente enquanto ele continuava a apoiar Noriko. Isso não servirá de obstáculo à nossa fuga? Shogo sorriu com as costas viradas para Shuya e disse: Não, nem um pouco. Deixa tudo comigo. Ele contemplou o terreno plano de novo e declarou: Vamos voltar para onde estávamos. Uma estratégia comum adotada pelos jogadores ativos deste jogo é aparecer em qualquer lugar onde ouviram alguma ação. Se não existisse o prazo de 24 horas, eles não necessitariam sair por aí matando. Por isso eles fazem isso quando podem. E o fato de estarem num festival de matança significa que estão por conta própria. E por isso não podem se dar ao luxo de dormir muito. E decidem tudo em lutas curtas. Se algo acontece perto deles, vão até o local e, se houver uma luta em andamento, eles apenas esperam o desenrolar e depois dão um fim nos sobreviventes. Por isso devemos ficar em algum lugar onde possamos evitar confrontos. Se nos envolvermos com alguém em pânico, logo em seguida um dos grandes jogadores deverá aparecer. Se voltarmos para onde estávamos, é improvável que encontremos alguém, como Tatsumi Chioki e Kyoichi Motobuchi. Como Tatsumi Chioki e Kyoichi Motobuchi já não estão mais escondidos por lá, a área está desabitada. Mas ele não correu na direção onde estávamos de início. Não, com certeza, ela não foi tão longe. Não seria necessário. Shogo disse, apontando o terreno plano com o indicador. Mas evitaremos essa montanha onde ela pode estar escondida. Vamos pegar um caminho diferente. Shu ergueu a sobrancelha. É seguro para nós nos movimentarmos por um terreno plano? Shogo respondeu. Por mais que a lua esteja clara, não é dia. Mas deve ser mais seguro que na montanha repleta de mato. Shuya concordou. Shogo pegou a dianteira e começou a descer a leve inclinação. Shuya segurou com força Sig Sauer na mão direita, apoiando Noriko e acompanhando Shogo. As árvores se transformaram em campos de ervas baixas. O primeiro com o qual depararam estava plantado com algo que parecia abóboras. Depois de atravessá-lo, havia um outro de trigo. Numa ilha tão pequena, deveriam ser para consumo próprio. Logicamente, o governo da República da Grande Ásia Oriental emitia sem cessar ordens para promover a autossubsistência nacional, de forma que mesmo uma pequena plantação como aquela podia contribuir um pouco naquele empenho. Conforme eles se moviam ao longo da beira da plantação, o solo sob seu tênis parecia seco. Talvez fosse por causa dos vários dias que se passaram desde a evacuação da área. Mesmo assim, Shuya ficou impressionado com o odor agradável do trigo envolvendo o ar noturno de final de primavera. Era um cheiro muito bom, sobretudo depois de se acostumar ao odor de sangue. Havia um trator à esquerda deles, e além do veículo, uma casa. Era um sobrado comum e parecia relativamente novo. Devia ser uma dessas construções baratas, produzidas em massa como os conjuntos habitacionais. Apesar de estar no meio do campo, a casa estava cuidadosamente cercada por um muro de concreto. Conforme avançava, Shuya olhava para as costas de Shogo. Alguma coisa o preocupava. Ele olhou para trás. Noriko se encostava em seu ombro esquerdo enquanto andava, mas ele notou algo acima da cabeça dela, no meio do céu. Algo brilhando na luz do ar, traçando um arco. Esse objeto veio voando na direção deles. Restam 20 estudantes. 50. O que transformou Shuya num atleta genial em seus dias na Little League foi sua ótima visão cinética, a capacidade dinâmica de ver objetos em movimento. Mesmo numa luz difusa, ele pôde distinguir que o objeto voando em direção a eles parecia uma lata. Claro que, nascendo na região do mar interior de Seto, seria impossível uma lata vazia cair do céu por causa de um tornado. Não, essa chance podia ser descartada. Não é possível. Shuya de repente se afastou de Noriko, que vinha se escorando nele. Infelizmente, ele não teve tempo sequer para chamar Shogo, que deveria ter sentido algo estranho, porque também se virou de repente para trás. Noriko cambaleou um pouco sem o apoio de Shuya. Shuya recuou alguns passos e deu um pulo alto. Sua capacidade de saltar era extraordinária. No passado, durante a semifinal da competição provincial da Little League, ele pôde mostrar seu jogo impedindo na posição de ataque uma batida que levaria
ao home run vencedor dos oponentes no início do segundo turno da 11ª entrada. Com a mão esquerda, Shuya pegou a bola, não, a lata, em pleno ar. Ele a passou para a mão direita e quando começou a descer, virou o corpo e a atirou o mais longe possível. Antes mesmo de Shuya aterrissar, uma luz branca reluziu pela noite. Em seguida, sentiu o ar se dilatando e o barulho sônico da explosão em seus tímpanos provocou o violento agito de seu corpo. Seus pés não haviam tocado o chão quando o vento gerado pela explosão o jogou longe, estirando-o sobre o solo. Se ele tivesse esperado a granada de mão cair, os três teriam se transformado sem dúvidas em carne moída. Embora a equipe de Sakamoto tivesse tido o cuidado de reduzir o poder explosivo da granada para impedir que fosse usada contra a escola, ela tinha capacidade o suficiente para matar ou ferir seres humanos. Shuya levantou a cabeça de imediato. Percebeu que tinha ficado surdo, seus ouvidos estavam estranhos. Nesse silêncio, Shuya viu Noriko cair da sua esquerda. Depois, ergueu o rosto para olhar para trás, em busca de Shogo, e viu outra lata voando na direção deles. Mais uma, tenho que... Mas era tarde. Seus ouvidos incapacitados de repente ouviram um bang nítido e surdo, quase simultaneamente acompanhado de outra explosão no ar. Esse som também estava abafado, mas dessa vez pareceu um pouco mais distante e Shuya nada sofreu. Bem ao lado dele, Shogo estava sobre um joelho empunhando sua carabina. Ele atirou na granada de mão como se praticasse tiro ao pato, partindo-a em pedaços antes de explodir. Shuya correu até Noriko e a segurou. Sua boca estava contorcida, parecia estar gemendo, mas ele não pôde ouvi-la. Shuya, volte! Shogo acenou com a mão esquerda e disparou simultaneamente a carabina com a mão direita. Shuya então ouviu um som diferente. Ratatatata! E as hastes de trigo em frente dele dispersaram, cortadas no ar. Shogo atirou mais 2 vezes seguidas. Num estado de confusão, Shuya arrastou Noriko para a sombra da leiva divisória da plantação. Ele se abaixou. Shogo deslizou rapidamente até seu lado e atirou mais uma vez. O som de metralhadora continuou e o solo estourou com a poeira voando para dentro de seus olhos. Shuya puxou sua Sig Sauer e pôs o rosto para fora da sombra da leiva. Ele atirou cegamente na mesma direção em que Shogo disparava. Então ele viu, menos de 30 metros distante do muro de concreto da casa, a cabeça com cabelos puxados para trás. Era Kazuo Kiriyama, o estudante número 6, e embora a audição de Shuya estivesse um pouco prejudicada, ele se lembrou do som da metralhadora. Era o mesmo que ouviu a longa distância quando Yumiko e Yukiko foram abatidas no pico da montanha norte. É claro que ele poderia não ser o único com uma metralhadora, mas mesmo assim, Kazuo, que estava bem em frente dos olhos deles, acabara de tentar matá-lo sem aviso prévio. E ainda por cima, com granadas de mão, Shuya estava certo de que foi Kazuo quem matou Yumiko e Yukiko. Ele se lembrou de como elas foram mortas e sentiu uma onda de ódio. O que é isso? O que diabos ele está fazendo? Pare de berrar e atire! Shogo reentregou a Shuya a Smith & Wesson e recarregou sua carabina. Com uma arma em cada mão, Shuya começou a atirar no muro de concreto. 2 armas, que loucura! O primeiro a Smith & Wesson, depois a Sig Sauer esgotaram as balas. Eles precisavam recarregá-las. Kazuo aproveitou esse momento para levantar rapidamente a parte superior do corpo. Ratatatatata. Faíscas voavam dele. Shuya recuou a cabeça. E Kazuo começou a relevar a parte de seu corpo que estava escondida atrás do muro. Shogo disparou a carabina. O corpo de Kazuo desapareceu de novo. A rajada de balas da carabina destruiu parte do muro. Shuya ejetou o pente vazio de sua Sig Sauer, retirou o outro carregado do bolso e o inseriu nela. Ele abriu o tambor da arma e empurrou a haste do centro para liberar os cartuchos com os diâmetros inflados pelos disparos. Um deles tocou o dedo indicador da mão direita, com a qual segurava a arma, quase o queimando. Não importava. Ele carregou depressa as balas 38 que Shogo rolou até ele. Depois mirou a casa onde Kazuo estava. Shogo atirou de novo. A outra parte do muro voou pelos ares. Shuya também disparou várias vezes nele com a Sig Sauer. Noriko, você está bem? Shuya berrou. A seu lado, Noriko respondeu. Estou.
Ao ouvir a resposta dela, Shuya percebeu que recuperara a audição. Com o canto do olho, ele viu Noriko de bruços recarregando balas curtas de 9 milímetros no pente vazio que ele retirou da Sig Sauer. De todas as coisas que ele presenciou desde o início do jogo, essa realmente deixou sua cabeça zonza. Como pode uma garota como Noriko ajudar numa batalha como essas? Como pode uma garota como Noriko ajudar numa batalha dessas? Uma mão apareceu do outro lado do muro. Segurava a metralhadora. Outra rajada foi disparada. Shuya e Shogo recuaram a cabeça. Sem perder um só instante, Kazuo levantou-se. Correu adiante num movimento elástico enquanto atirava. Logo se posicionou atrás do trator. A distância entre eles era menor. Shogo atirou outra vez. Atingiu o painel do motorista do trator. Shogo! Shuya chamou depois de disparar 2 vezes. O quê? Respondeu enquanto recarregava a carabina. Em quantos segundos você é capaz de correr 100 metros? Shogo deu outro tiro, reduzindo a pó à lanterna traseira do trator, e respondeu. Sou muito lento, talvez 13 segundos. Em contrapartida, os músculos de minhas costas são fortes. Por quê? De repente, o braço de Kazuo se estendeu de trás do trator. Ratatatatata. Faíscas voaram. Por um segundo, Kazuo pôs a mostra à cabeça, mas como Shui e Shogo revidassem ao mesmo tempo, ele a recuou de novo. Só podemos bater em retirada para dentro da montanha, certo? Shuya falou. Eu posso correr 100 metros em menos de 11 segundos. Você e Noriko vão na frente. Vou manter Kazuo aqui. Shogo olhou de relance para Shuya. Isso foi tudo. Ele entendeu. No local em que estivemos mais cedo, Shuya, onde conversamos sobre hockey. Shogo disse brevemente. Entregou a Shuya sua carabina e retrocedeu numa posição agachada. Ele se moveu assim até onde Noriko estava, à esquerda de Shuya. Shuya respirou fundo e atirou 3 vezes no trator com a carabina. Esse foi o sinal para Shogo e Noriko se levantarem e correrem na mesma direção de onde vieram. Os olhos de Noriko encontraram os de Shuya por um momento. O tronco de Kazuo apareceu por trás do trator. Shuya atirou várias vezes. Kazuo, que tentava apontar sua arma para Shogo e Noriko, recuou a cabeça. Shuya percebeu que as balas da carabina acabaram. Trocou-a pela Smith & Wesson e recomeçou a atirar. Ele imediatamente usou 5 balas e abriu a Sig Sauer. Carregou o pente extra preparado por Noriko e voltou à carga. Era importante continuar atirando. Ele viu Shogo e Noriko desaparecerem para dentro da montanha. Shuya voltou a abrir a Sig Sauer. Não havia mais pentes extras. Ele somente podia recarregar balas. Nesse instante, o braço de Kazuo surgiu, dessa vez, na parte dianteira por trás da lâmina de escavação do trator. Ratatatata! Como antes, Kazuo se levantou e correu na direção de Shuya. Shuya já não se preocupava com o tiroteio. Apenas segurou a Sig Sauer vazia. Ele ainda tinha mais 7 balas individuais de 9 milímetros. Virou-se e desandou a correr. Se ele pudesse chegar à montanha onde havia cobertura, Kazuo não conseguiria segui-lo facilmente. Numa decisão instantânea, os pés de Shuya se voltaram para a direção leste. Noriko e Shogo estariam indo em direção oeste para voltar ao local onde eles estavam no dia anterior. Ele desejava afastar Kazuo o máximo possível dos dois. Tudo dependia de sua velocidade de corrida. Na medida do possível, ele precisava se afastar o quanto antes de Kazuo num curto espaço de tempo. Uma metralhadora enviava chuvas de balas, sendo o tipo de arma que, sem dúvida, atinge a curta distância. O que importava era para quão longe ele poderia se afastar. Shuya correu. Como o corredor mais rápido da turma B, ele somente poderia contar com a velocidade. Pelo menos Shuya se achava o mais rápido. Ele era até uma fração de segundo mais veloz que Shinji Mimura, mas e se Kazuo não estivesse se empenhando de verdade durante os testes de medição de capacidade física? No instante em que Shuya pensou que com mais 5 metros ele poderia penetrar na sombra das árvores, ouviu atrás de si o soar da metralhadora. Sentiu um impacto contra o lado esquerdo do estômago, como se houvesse sido golpeado com toda a força. Shuya gemeu enquanto começava a perder o equilíbrio, mas continuou a correr. Ele correu para dentro de uma fileira de árvores altas e subiu até a leve inclinação. O som da metralhadora foi retomado e, dessa vez, seu braço esquerdo, por reflexo, se recolheu. Ele se deu conta de que foi atingido bem acima do cotovelo. Mesmo assim, ele correu. Continuou em direção leste. Aí, rapaz, se liga, esse é um quadrante proibido. E mudou de direção para o norte. Novo som de metralhadora atrás dele.
Uma árvore fina à sua direita se estilhaçou em pequenos cavacos do tamanho de palitos de fósforos. Mais som de metralhadora. Dessa vez, ele não foi atingido, ou talvez tivesse sido, ele já não distinguia mais nada. Sabia apenas que estava sendo caçado, pelo menos ganhava tempo para Noriko e Shogo. Shuya prosseguiu através das árvores e da vegetação, subiu uma colina e depois a desceu. Continuou a correr. Ele não tinha tempo para pensar se haveria alguém escondido nas sombras, pronto para atacá-lo. Não tinha ideia da distância que percorrera, nem mesmo tinha certeza da direção em que corria. Às vezes, parecia poder ouvir o som da metralhadora. Às vezes, não. Ele não podia escutar muito bem, possivelmente por causa do zumbido, resquício do som daquela explosão. De qualquer maneira, ele ainda não podia descansar. Precisava se mover para longe. De repente, Shuya escorregou. Ele chegou de algum jeito a um precipício e percebeu que o declive se acentuava. Exatamente como fez ao lutar com Tatsumi Chioke, Shuya saltou o declive abaixo. Ele aterrissou com um baque surdo, notou que não segurava mais a Sig Sauer. Quando tentou se levantar, percebeu que não podia mais se erguer. Ele se perguntava com a mente entorpecida: será que estou delirando por causa da perda de sangue? Será que bati a cabeça? Impossível. O ferimento não é tão grave que eu não possa me levantar. Preciso voltar até Noriko e Shogo. Preciso proteger Noriko. Eu prometi a ela. Quando tentou se levantar, no entanto, tombou para frente. Shuya desmaiou. Restam 20 estudantes.